capítulo 8. Que o Senhor te abençoe ricamente. Já louvamos, já exaltamos ao Criador. Já ouvimos um pouco da sua palavra, agora nós vamos meditar um pouquinho mais. E Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva nos olhos. Impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, novamente lhes pôs as mãos nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. Amém? Podemos assentar, irmãos. Aleluia. Irmãos, esse é um texto que nós falamos muito, um texto que a gente conhece bastante. É a história da cura do cego lá em Betsaida. Betsaida era uma cidade, um povoado, melhor dizendo, situado à margem do mar da Galileia, mais profundamente ao noroeste. Então era um povoado onde Jesus estava sempre passando por ali. Irmãos, e nesse texto nós temos, eu quero falar com você o segundo toque, ou mais um toque. Olha só, irmãos, primeira coisa que você tem que colocar na sua mente: você passou a servir ao Senhor, você entregou sua vida para o Senhor, você quer fazer a vontade de Deus, você está orando, está buscando. A primeira coisa que você precisa compreender é que traga seus problemas até o Senhor. Marcos 8, 22, o que o Senhor diz? E chegou a Betsaida, e lhe trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Qual era o problema? Era o cego, era a enfermidade. O seu problema pode não ser enfermidade, mas você precisa, quer ser tocado pelo Senhor? Pega seus problemas e traz para o altar. Eu gosto muito do livro do profeta Isaías, quando o profeta Isaías conta de uma visão um pouquinho diferente do lado do livro de Reis e Crônicas, mas quando a Bíblia diz sobre a invasão, quando o Senaqueribe vai invadir o povo de Judá, diz a Bíblia que ele cerca a cidade é cercada, eles entopem os canais de água para que o povo passe sede, e se não houver água na cidade, o povo vai ser obrigado a se render. Não deixa entrar e sair a ninguém, nem alimento, nem nada. E ameaça o povo de Deus com uma carta, e sobe no muro. Rabzaqué sobe no muro, e ali pregou, fala na linguagem dos judeus, e todo o povo fica amedrontado. Estava intimidando. Irmãos, o diabo quer te intimidar. O diabo quer fazer você ter medo, quer fazer você fugir da presença de Deus, quer fazer você desistir, mas você não pode desistir. Esse cego aqui chegou e trouxe o problema dele para o Senhor. Jesus chegou lá em Betsaida. O que o povo fez? Chegou logo o cego, Senhor, rogando que lhe o tocasse. Eu preciso ser tocado pelo Senhor. Então Senaqueribe enviou aquela carta. Diz a Bíblia do profeta Isaías que o rei Ezequias, quando pegou aquela carta, ele subiu lá no altar, abriu, estendeu ela diante do altar, ajoelhou e foi orar: Senhor, está vendo aqui as palavras desse homem que ele mandou para afrontar o povo de Deus, e ali ele faz uma oração, e Deus naquele mesmo momento responde para ele. Deus resolve o problema. Pega seu problema e traz para o altar, irmãos. Não importa qual seja. Aqui o caso era o cego, mas não há problema que o Senhor não resolva. Não é
problema que Deus não resolve. Eu falei errado. Tem problema que Deus não resolve. Tem, mano, assim? Tem. Qual problema Deus não vai resolver para você? Aquele que você não entregar para Ele. Se você entregar para Ele, Ele resolve. Ah, Ele vai resolver do jeito que eu quero? Claro que não. Ele vai resolver do jeito certo. Quando eu oro, eu devo o segundo passo, Camilo, coloque. O segundo passo é isso. O que eu preciso? Deixar o Senhor fazer como Ele quer. Aqui em Marcos 8, 23. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. Né? Aí todo mundo sabe, o verso 24, ele diz: recobrando a vista, eu vejo os homens como árvores, estou vendo. Ou seja, eu estou vendo claramente, não dá para distinguir ninguém. Então, primeira e segunda coisa, deixa o Senhor fazer o que Ele quer, irmãos. Ele vai te tocar. Por que eu estou falando deixar Ele agir como Ele quer? Porque o cego não queria ser curado. Senhor, versículo 22, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, antes de tocar nesse cego, o que Ele fez? Cuspiu nele. Ele, então, o que Ele fez? Ele pegou o cego e cuspiu-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. Deus vai agir, não é do jeito que você quer. Lembra do caso de Naamã? Ele esperava chegar em Israel, estar diante do rei ou do profeta. Ele ia, invocava, ficar em pé, colocar a mão sobre a sua cabeça, invocar o nome do seu Deus e fazer aquela oração, e todo mundo vê ele ser curado. Ele estava com tudo programado. Mas o que ele teve que fazer? Ele teve que se humilhar. O profeta nem na cara dele viu. Ficou sabendo que o rei achou ruim que eu. Aí ele ouviu a palavra da boca de uma sua criada, sua serva, uma adolescente talvez. Se o meu senhor estivesse diante do profeta de Israel, ele seria curado. Se estivesse em Israel, ele seria curado. Então ele achou que era lá no rei, foi lá procurar o rei. E o rei não podia resolver. Rei nenhum vai poder resolver o seu problema. Só o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, ele vai resolver o seu problema. Ele vai resolver o meu problema. Se eu orar e entregar na mão dele. O cego entregou o Senhor, eu quero ser tocado pelo Senhor. Só pode agir na minha vida do jeito que o Senhor quiser. Você está disposto a Deus agir na sua vida como Ele quer? Ele vai agir. Então Naamã foi obrigado a se humilhar. O profeta nem lá ele foi. Mandou seu servo, vai lá e fala para aquele homem mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ser curado. Não teve lá que foi pôr a mão sobre ele. Não teve oração bonitinha para se honrar diante do povo. Nada disso. Estava indo embora. Mas sempre tem alguém que sabe assim: olha, se ele tivesse pedido uma coisa muito difícil, eu ia fazer, ia. Uma coisa tão simples, mas é mergulha. Se não ficar curado, paciência, né? Ele até fala: sabe da coisa? Eu vou fazer isso mesmo. E eu queria estar lá para ver. Cada vez que ele mergulhava, eu devia olhar para o corpo. Eu devia ir a roupa. Se fosse na pele, eu devia puxar para ver se a lepra sumiu. Mas na 7ª vez, quando ele se levantou, diz a Bíblia que a pele dele era como a pele de uma criança. Porque deixou Deus agir como Ele quer. Irmão, deixa Deus agir na sua vida. Seu casamento, seu trabalho. Deixa Ele agir na sua família. Né? Deixa Ele agir como Ele quer. Para esse cego aqui, não foi fácil. Ele escutou. O cego tem uma qualidade que nós que enxerga não tem. Ele escuta muito bem. E ele escutou Jesus cuspindo.
Eu não queria que ele me tocasse. Ele vai cuspir em mim. Ainda que algumas versões falam que ele cuspiu na sua mão e aplicou saliva nos olhos. Você tem que deixar Deus agir do jeito que Ele quer. Deus, quando ungiu Davi como rei de Israel, Ele ungiu um homem, um jovem como rei, mas Ele não mandou ele para o palácio. Ele continuou pastoreando ovelhas, Ele continuou cuidando da família, Ele continuou no seu trabalho, até o dia que Deus preparou que ele pudesse ser conhecido. Deus prepara o meio e a hora para você ser abençoado. Davi foi levar mantimento dos seus irmãos na guerra, seus 3 irmãos mais velhos. Eliabe, Abinadab e Samar, que estavam na guerra. Então eles viu o gigante Golias desafiando o povo de Israel e não aguentou. Quem tem o Espírito de Deus não aguenta a afronta do diabo, irmãos. Se você ora e busca, você não aceita. Daí falou: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Deve até falar: vocês não estão vendo, não. Esse homem está afrontando a Deus. Você não vai fazer nada. Davi se dispôs, Davi lutou, Davi venceu sem nada. Que ele tinha na mão uma tiradeira e uma funda, ou seja, uma pedra e uma tiradeira. Deus usa o que você tem, não importa o que você tem, Deus vai usar o que você sabe. Deus não vai te abençoar com uma coisa que você não sabe. Então deixe Ele agir como Ele quer, porque Ele tem um meio para te abençoar. Ele tem meios para fazer você ser transformado. Segundo toque, olha só, Ele vai te tocar até você se transformar. Olha só, aqui em Marcos 8, 25, estou lendo só o versículo chave. Então novamente expôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Tudo distinguiu de modo perfeito. Talvez você recebeu uma bênção e o negócio não resolveu, né? Você orou: Senhor, eu preciso de uma solução, talvez é financeira, problema com alguma coisa. Você orou, Deus abençoou, só que não deu para resolver. Meu filho, espera, eu vou te abençoar mais um pouquinho, eu vou te tocar de novo, eu vou fazer mais milagre na sua vida. Problema que a gente não quer esperar. Lembra do Salmo 40? Eu esperei com paciência. Eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor. Eu tenho que ter paciência, irmão. O servo de Deus não tem paciência. Porque as igrejas ensinam que Deus, quando você determinar, tem que fazer na hora. Então por que o apóstolo Paulo, e antes de se tornar apóstolo, ele era Saulo de Tarso, diz a Bíblia que ele ficou cego, caiu do cavalo, ficou cego 3 dias orando e jejuando? Por que não recebeu a cura logo? Teve que ficar amargar 3 dias. 3 dias cego deve ser mais que 30 anos, né? 3 dias. Deus não faz as coisas quando eu quero. Marta e Maria mandou o recado: Lázaro, teu amigo, está enfermo, vem logo, né? Vem logo por minha conta. Então assim, Marta e Maria falou: Lázaro, teu amigo, está enfermo. Jesus foi com pressa? Não. Ele podia ter ido logo, mas ele esperou. Não, ninguém tem a soma de dúvida. Agora não tem solução mais. Quando você achar que não há solução, Deus vem com milagre e resolve. Olha só o povo de Israel quando saiu do Egito, irmãos. Olha só que maravilha. Deus podia levar ele para um caminho melhor. Deus levou para um caminho mais difícil. Aonde não tinha uma passagem, Deus levou ele lá para o meio do mar. Atrás estava o exército, e na frente o mar. Falou assim: nós vamos morrer. O que nós fizemos acompanhando esse Moisés? Mas no outro dia, quando amanheceu, o mar estava aberto, porque ele soprou naquele dia, a noite toda. Lembra que Deus falou com Moisés: o que você tem na mão? Um cajado, toca nas águas. E muita gente acha que abriu o mar de uma vez, né? Mas não foi. Diz ali que soprou a noite toda.
e o mar se abriu. No outro dia, e da amanhecendo o dia, eles passaram até enxuto. Deus faz o milagre, mas eu preciso confiar nele. No momento certo ele vai vir, para mim, para você, para a sua vida, na sua família. Mas o que você não pode nunca é desistir de orar. Não desista de estar na casa do Senhor. Não desista da comunhão. Quando você tiver um tempinho, pega a sua Bíblia, lê um versículo, lê um texto, ore, fale com Deus. Não por obrigação. Tente fazer isso virar um prazer. Tenta virar um prazer. Sabe por que os casamentos de hoje estão falindo? Porque depois de um certo tempo, os casais, depois que eles se casam, eles deixam de namorar, de ser amigo um do outro, de ter prazer em ouvir o outro, um tem interesse pelo outro, e vai indo logo se tornar algo mecânico. Isso não tem sabor nenhum. Então, para o seu relacionamento com Deus durar, você tem que ter prazer em falar com Deus, tem que ter prazer na oração, prazer em estudar a palavra de Deus, porque Ele vai te tocar, vai, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até você ficar restabelecido. Vamos ficar em pé.